Abrir nossa palavra em Provérbios 4, no versículo da semana, que você deveria estudar e memorizar. Então eu vou começar por ele. 4:20. Aleluias. Deus é bom. Vamos ficar de pé para a leitura. Vamos ler 4 versículos. É bom estar aqui. Realmente há uma presença maravilhosa essa manhã aqui no nosso meio. A presença do nosso Deus, do Espírito do Senhor. Diz assim o versículo 20 de Provérbios 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e para o seu corpo, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda, porque dele procede as fontes de vida. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Estamos num período em que nos aproximamos cada vez mais de ti. E hoje é dia de falarmos das tuas promessas, Senhor. De como firmar as tuas promessas nos nossos corações. De como alcançar essas promessas. Meu Pai, que tu venhas nos inspirar. Inspirar aqueles que ouvem, inspirar aquele que prega. Para que saiamos daqui, Senhor amado, com o entendimento, Senhor, claro, daquilo que precisamos fazer, segundo a Tua palavra, para receber as Tuas promessas, que são grandiosas, que são maravilhosas, que são inabaláveis, que são verdadeiras, e que são para cada um de nós. Obrigado por essa manhã, no nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Semana 6, firmando-se nas promessas. Temos um Deus que é um Deus de alianças, um Deus que é fiel à sua palavra, um Deus que deixa para seus filhos a sua promessa. E as promessas de Deus, como eu falei, em primeiro lugar, elas são inabaláveis. O mundo pode se abalar. O sistema de governo desse mundo pode se abalar. O sistema político desse mundo pode se abalar. A economia pode se abalar. Mas as promessas de Deus e o reino de Deus são inabaláveis. Essa é a primeira certeza que nós precisamos ter. Que as promessas são inabaláveis. Elas não só são inabaláveis, elas são maravilhosas. Elas são grandiosas e ilimitadas. Elas estão acima das leis naturais. Elas estão acima das impossibilidades. Elas estão acima das doenças. Elas estão acima até da morte. A palavra de Deus e as promessas de Deus são garantidas pelo próprio Deus. E há poder nessas promessas. O poder de Deus, o poder de vida nessas promessas. E Deus é aquele que é o fiador de suas promessas para cada uma das nossas vidas. E essas promessas estão também verdadeiras e para todos aqueles que creem. Para todo cristão que crê. Mais ainda, Deus quer que seu povo experimente as suas promessas. Ele se alegra quando você crê, quando você recebe uma promessa vinda dele de acordo com os ensinamentos da palavra. Quem quer experimentar aqui essa promessa? Diga para o seu irmão, você quer receber? Pergunta a ele, você quer receber o que Deus prometeu? Você pergunta a ele, você tem recebido o que Deus prometeu? Agora diga para ele, hoje você vai aprender a receber o que Deus prometeu.
Tem gente que não suporta isso. Perdoa-me, meu irmão. Muito bom, Marcelo. Então o assunto de hoje é esse. Você agora com essas perguntas aí, você já sabe. Hoje eu vou falar sobre como se firmar nas promessas, até alcançá-las. Se Deus quer que eu alcance as promessas, e se eu quero alcançá-las, por que não temos alcançado? Por que não temos experimentado? Por que não temos visto os milagres prometidos por Deus nas nossas vidas? Então nós vamos entender que a Bíblia, a palavra do Senhor, nos mostra pelo menos 3 passos necessários para que você se firme na promessa até recebê-la, para que você receba aquilo que Deus prometeu para a tua vida. E esse então é o tema da nossa palestra de hoje. E o primeiro passo é encontrar a promessa. Diga primeiro, o primeiro passo é encontrar a promessa. Se eu quero receber uma promessa que Deus me faz, onde ela está? A promessa de Deus está na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma sacola cheia de promessas. Tem mais de 1000 promessas para o crente aqui dentro, espalhadas. E é por isso que você precisa conhecer a palavra para encontrar as promessas de Deus para a sua vida. É por isso que aquele que não conhece a palavra de Deus, não sabe quais são as promessas realmente que Deus tem para a sua vida e, portanto, não vai experimentá-las. Nesses 49 dias nós temos estudado. Você já encontrou uma promessa para a tua situação atual? Tem 2 formas aqui de nos achegarmos a encontrar a promessa. Uma é quando nós temos uma necessidade e buscamos na palavra de Deus uma promessa para a nossa necessidade. A mais conhecida, quando você está enfermo lá, você procura e já encontra, já em Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós fomos. E você pode então começar eu encontrei essa promessa e agora vou me firmar nela até que eu seja curado. Existem outras promessas, as promessas de provisão. Se você for um dizimista fiel, se você for um ofertante generoso, as janelas dos céus se abrirão. Lá em 2 Coríntios 9 fala da colheita, da sementeira. Se você for generoso e começar a cada vez mais investir na obra do Senhor, no Senhor, certamente você vai receber multiplicado aquilo que você tem dado. São várias as promessas, e você tem uma necessidade, você pode achar a promessa que atende a sua necessidade atual. Mas há uma outra forma que muitas vezes você não percebe. Ao invés de você ir às promessas, há momentos em que as promessas vêm a você. Há momentos em que o Espírito Santo dá um toim no teu coração. Um toim. Às vezes você está ouvindo uma palavra de alguém, ou até uma palavra pregada, e aquilo toca no teu coração como as outras não estão pregando, e Deus está mostrando, o Espírito Santo está te incomodando e dizendo, isso aí é para você, abraça, vai adiante, porque o Espírito Santo está tornando viva uma palavra na tua vida. Quando uma pessoa tem um chamado, um dia Deus toca nessa pessoa e mostra o chamado. Não é ela que busca o chamado, é Deus que revela o chamado. Eu chamo isso do clique do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo. Isso acontece quando você às vezes está lendo, meditando na palavra do Senhor, e Deus mostra, ilumina um versículo para você. Quantos já foram iluminados num versículo? Então nós encontramos a palavra. Mas veja, não basta encontrar. Veja, nessa passagem diz que nós devemos guardar essa palavra no nosso coração. Como disse a pastora aqui na oração, o nosso coração é um solo, é uma terra, onde a palavra que é semente viva vai ser colocada e deverá germinar, e deverá dar fruto, deverá ganhar vida.
Por isso, o nosso amigo Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: filho meu, atenta, 20, para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina-os. Ou seja, fixa os seus olhos na minha palavra, fixa os seus olhos na promessa que eu estou te dando, e inclina os ouvidos para essa palavra. Preste atenção e deixe a palavra entrar no teu coração. Diz assim o final do 21, guarda-os aonde? No mais íntimo do teu coração. A palavra tem que penetrar, assim como a semente tem que penetrar no solo, para depois germinar e dar fruto, no profundo, a palavra também tem que penetrar no profundo, no solo do teu coração, no guardar no teu coração. E por que isso? Porque são, 22, vida para quem as acha, e saúde para o seu corpo. Diga, a palavra de Deus é vida. A tua palavra traz vida ao meu coração. Lembra disso? A tua palavra traz vida ao meu coração. É verdade, porque ela tem vida, e quando desce ao coração, ela traz vida. Mais do que isso, quem acha a palavra acha saúde. Diz aí, saúde para o corpo. A palavra é remédio de Deus. Diga comigo, a palavra é remédio de Deus. Aleluia, ela cura o nosso coração. O problema é que muitos ouvem, mas não atentam. O inimigo quer roubar a palavra de você. Às vezes nós entramos num culto como esse e ficamos distraídos. E muitas das vezes é realmente uma ação maligna que quer te distrair, que quer te incomodar, de tal maneira que você não fixa os seus olhos, os seus ouvidos naquilo que Deus quer falar para você. O inimigo está sempre tentando roubar a palavra, para que ela não entre no profundo do teu coração. E por isso Salomão diz, olha, faça o seu melhor, para que ela seja guardada lá dentro do teu coração, porque lá ela tem vida, e ela vai crescer. Você precisa desejar essa palavra, você precisa encontrar essa palavra, e guardar dentro do teu coração, porque ela é vida, ela é remédio, ela é cura, ela é algo precioso para você. Não deixe que o inimigo te distraia. Não deixe que o inimigo roube a palavra de Deus. Isso ele ensina. Se você tem então uma terra boa no teu coração, é questão de tempo. Ela vai crescer, vai germinar, e vai vir o fruto na sua vida, e você vai ver o milagre de Deus, e você vai ver a promessa sendo realizada. Você já encontrou nesses dias a palavra de Deus, a promessa de Deus para a tua vida? Você tem guardado essa palavra no teu coração? Se você precisa de provisão, se abraça numa promessa de provisão. Se você precisa de cura, se abraça na promessa de cura. Você tem meditado nessa palavra, para que ela possa penetrar e atingir o coração? Você tem meditado nessa promessa, no contexto dessa promessa, para entender a promessa, para guardar no teu coração? Se você fez isso, você já deu um bom passo. E só falta, para completar o encontro com a palavra, só falta mais um detalhe. Porque o inimigo, ele tenta roubar a palavra. Quando ele não consegue roubar a palavra, quando ele vê que a palavra já entrou no teu coração, ele não tem mais como retirar a palavra do teu coração, o que ele faz? Ele começa também a colocar sementes dele no teu coração.
para que essas duas sementes compartilhem a mesma terra, para que elas cresçam juntas e para que a semente de espinhos das ervas daninhas comece a sufocar a palavra de Deus dentro do teu coração. Por isso então Salomão diz, olha, não guarda só a palavra no coração, guarda o coração da palavra, guarda o coração, porque dele que vem o que? A fonte de vida. Não basta guardar a palavra no coração, tem que guardar o coração, porque o inimigo já viu que não consegue mais roubar a palavra de você, ele agora vai começar a jogar sementes da discórdia. Falei sobre isso quarta-feira, e muitos não estavam, eu vou passar rápido. Sementes da discórdia, que daqui a pouco vai levar a raiz de amargura. Semente da crítica, que vai levar ao incômodo, à tristeza no teu coração. Você tem um momento que você começa a enxergar só crítica. É a semente que ele colocou. Isso vai sufocando a palavra de Deus. Semente de cobiça, que vai começar a te tornar avarento ao ponto de criar uma raiz de idolatria. Você vai começar a amar mais as coisas, mais ao dinheiro do que propriamente a Deus. Semente da dúvida, que vai gerar incredulidade. O primeiro passo está claro. O primeiro passo é encontrar a promessa, meditar nela, entendê-la, guardá-la no coração e guardar o coração de outras sementes. E retirar de vez em quando, por isso Paulo diz, examina teu coração, retirar as sementes, as pequenas raízes de espinhos e de ervas daninhas, que por mais que você guarde o coração, acaba entrando. Você já guardou a palavra da promessa no teu coração? E você tem guardado o teu coração, irmão? Será que não tem uma erva daninha, uma semente de espinhos, que está começando a crescer dentro de você? Examine o seu coração durante esse dia, durante essa semana, e peça a Deus que sonde o teu coração. Diga comigo, esse é o primeiro passo. Encontrar a palavra e guardá-la no coração. Aleluias. Muita gente até recebe, encontra a palavra, guarda no coração, mas não alcança a promessa. Por quê? Porque falta o segundo passo. Diga comigo, a declaração, a confissão, precede a promessa. Se você notar, o cristianismo começa com confissão. Não existe cristianismo sem confissão. Venha comigo na mais, eu acho muito, Romanos. Romanos 10, 9 e 10. Se você... Espera aí, estou operando. Diz assim, 10, 9, diz assim: se com a tua boca Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da... Veja, não adianta ficar falando sem crer no coração. Por isso que o primeiro, você pode falar um monte de coisa, se aquilo que você fala não está de acordo com o teu coração, irmão, não tem efeito nenhum. Palavra tem poder, mas mais poder ainda é quando ela está ligada no teu coração, senão são palavras jogadas ao léu. É por isso que o primeiro passo é guardar a palavra no coração. O segundo é
confessar. Veja, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, e você declara que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Mas é necessário crer no coração e confessar com a boca. Muitos já guardaram a promessa, mas não confessam, não declaram. No cristianismo é assim. Para obter salvação nós devemos confessar Jesus e recebê-lo como Salvador. Nós precisamos confessar os pecados e receber perdão. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos. E assim como salvação se obtém com o coração e confessando, assim como o perdão se obtém com arrependimento no coração e confessando, assim também qualquer promessa que Deus te dá, é necessário que você crie no coração e confesse com a tua boca. O segundo passo é confessar. Quando nós estamos confessando a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos pegando um regador com água e jogando sobre a semente da nossa promessa, para ela ir germinando, para ela ir crescendo. Muitos não confessam porque não entenderam a importância da confissão da palavra. Outros não confessam porque têm medo de confessar e depois não dar certo, se frustrar. Você tem confessado a promessa que Deus já colocou no teu coração? Agora Satanás sabe disso. E assim como ele tentou uma armadilha na hora que você guardou a sua semente, ele também vai tentar uma armadilha agora, na hora da sua confissão. Ele vai fazer agora algo para que você comece para alguns não confessarem. Isso não tem que precisar confessar não, o que vale é o coração. E outros que já entenderam a importância da confissão, ele vai começar a criar sutilezas para que as pessoas comecem a confessar de forma errada. Confessar de forma que não reguem a semente de vida da tua promessa. E aqui ele usa duas coisas, e duas coisas o cristão precisa estar alerta. Primeiro, com as confissões negativas que você faz. Segundo, com as confissões contraditórias que você faz. Assim como você precisa guardar o teu coração, você também precisa guardar a tua boca. Diz a palavra de Deus em Amós 3:3, podem dois andar juntos se não houver acordo? E para haver acordo, que você quer andar com Deus, você precisa confessar, concordar com o que Deus fala, confessar o que Deus fala, confessar as promessas, para que cada vez mais ela cresça dentro de você. E o inimigo o que faz? Vai tentar induzir circunstâncias, te sobrecarregar, até mexer nos seus sentidos, para que você não confesse a palavra de Deus. Em primeiro lugar, palavras negativas saem das nossas bocas sem que a gente note. Ele vai te induzir a dizer, você não é digno. E às vezes você acredita e diz, eu não sou digno de receber essa promessa. Você não consegue. Você não vai pagar a conta. Essa enfermidade é grave demais. Você vai morrer. Essa é a palavra do inimigo para você. Mas a palavra de Deus para você é: você pode alcançar a sua cura, porque pelas pisaduras do Senhor você foi sarado. Veja a luta que existe entre o que Deus diz e entre o que o inimigo diz e os seus sentidos observam nesse mundo.
entre a guerra entre o que você vê no mundo físico e o que você vê no mundo espiritual. Quem estava aqui semana passada, lembra que com a tua palavra você traz à existência aquilo que já foi criado por Deus, lá nos céus, no reino invisível. A tua cura já foi criada por Deus lá na cruz, e agora é necessário confessar e trazer. Qual a palavra que você tem confessado? Aquela que você sente? Aquela que você vê? Ou a palavra de Deus na tua vida? Andar com Deus é concordar com a sua palavra. Mas não é só apenas palavras negativas. Ele também faz com que você declare palavras contraditórias. Exemplo: Deus há de suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4, se não me engano, 23 ou 21, não sei. Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, mas eu não vou conseguir pagar o meu IPTU amanhã, porque eu estou sem dinheiro. A primeira parte da frase você regou a promessa de Deus. A segunda frase da segunda parte da frase você regou o quê? A semente de incredulidade de Satanás que colocou no teu coração. Uma vai sufocar a outra. A sua fé vai ser enfraquecida, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e você está falando coisas desse mundo. Segundo, eu sei que Deus cura, mas acho que eu estou ficando cada vez pior. São palavras que se contradizem, são declarações e confissões que se contradizem. Essas confissões não servem. Você tem que declarar aquilo que Deus já criou para você, aquilo que Deus já teve, aquilo que no primeiro passo você encontrou e guardou no teu coração. Você crê com o coração e declara com a tua boca, para que possa vir a existir do reino invisível para o reino desse mundo. Que semente você tem regado com as tuas palavras? Semente de dúvida, incredulidade, ou a palavra de Deus? Meu irmão, você tem feito palavras, confissões de palavras negativas na tua vida? Você tem feito confissão de palavras contraditórias na tua vida? Mude de atitude. Peça perdão a Deus. E confesse o que Deus diz a seu respeito. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Se essa promessa é de Deus para a minha vida, eu recebo no meu coração e declaro com a minha boca, para a glória do Senhor. Se você tem uma promessa, confesse agora, em voz alta. Eu vou confessar: pelas pisaduras do Senhor, minha filha foi curada. Pronto. Aleluia. Você, confessa. Mas veja, pastor, mas vem cá. Sempre Deus vai cumprir a promessa? Se Ele te deu essa promessa, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é um Deus de aliança. E se Ele não quiser curar alguém? Se Ele não quiser curar alguém, Ele vai falar de forma clara. É igual aqui. Todo domingo aqui tem culto às 10 horas da manhã. Amém? Quando você viaja, quando você volta, você não pergunta a ninguém. Você chega aqui às 10 horas da manhã e sabe que vai acontecer o quê? Vai ter culto. Quando não tiver culto, alguém precisa avisar. Porque o normal é que se cumpra o que está estabelecido. Se Deus não quer curar alguém, Ele vai falar que não vai curar por algum motivo. Como falou para Paulo lá,
A minha graça te basta, eu não vou tirar o espinho. Mas o normal é você crer, é você confessar, é você trazer existência. 99% das situações, ou mais, ponto 9. Deus quer fazer a obra. Glória a Deus. Então, primeiro passo, guardar no coração. Segundo passo, confessar de acordo com a promessa, concordando com Deus, sempre concordando com a palavra de Deus. Mas ainda assim, é necessário um terceiro passo. Venha comigo em Hebreus. Capítulo 10. Jesus. Diz assim, primeiro, passo 2, que acabamos de ver. 23. Guardamos firmes o quê? A confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa é... Aleluia. Deus fez uma promessa, deu para você, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Ele tem poder para isso, amém? Completado 2, estou confessando. 3. Terceiro passo, 36. Com efeito, versículo 36. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você quer alcançar a promessa? Quer alcançar a promessa? É preciso ter o terceiro passo, perseverar. Aleluia. Agora, perseverar, e ele coloca um aposto aqui bastante interessante. Depois de terem feito a vontade de Deus, aí sim vão alcançar a promessa. E o que é a vontade de Deus? Bom, de uma forma muito simples, a vontade de Deus é obedecer. Na perseverança, enquanto espera, você deve o quê? Obedecer. Fazer a vontade de Deus, por exemplo, como estamos estudando hoje, guardar no coração e confessar com a boca a promessa. Outra coisa, existem promessas que são incondicionais, mas tem promessas que são condicionais. Então você precisa fazer a vontade de Deus para cumprir a promessa. Se você é um usura danado, vive com usura, com a mão fechada, etc., você não pode ficar perseverando e confessando a provisão, as janelas dos céus abertas na sua vida, porque em Malaquias 3:10 há uma promessa condicional. Então não adianta você fazer isso. Primeiro abre o coração, depois abre a mão, depois dá o seu dízimo, depois dá ofertas generosas, e aí sim persevera. Deus tem coisas que já falou para a gente fazer, a gente não faz, e a promessa parece que está distante. Deus apenas está esperando que você faça para alcançar a promessa. Ele aqui diz então, com efeito é necessário perseverar, para que, havendo feito a promessa, a vontade de Deus, você alcance a promessa. Ok, então suponha que você já fez, que você está obedecendo. Mesmo depois que você estiver obedecendo, vai haver um período de espera. Porque cada semente, irmão, cada promessa, cada semente tem um tempo para germinar. O tempo que a jabuticaba demora para germinar é diferente da mangueira. Há um tempo, há um período de espera. Você tem uma promessa na tua vida? Você tem procurado obedecer a palavra? Se prepare para esperar. Hebreus 6. E na espera, por favor, diz o autor de Hebreus, enquanto a promessa não chega, além de procurar obedecer, não esmorece. 6:11.
Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim o mesmo entusiasmo, a mesma dedicação para a plena certeza da esperança. Não apenas a esperança, mais intenso ainda, plena certeza daquilo que Deus prometeu, Ele vai te dar. Não esmorece, continua, não para. 12, para que não vos torneis indolentes, para que não vos torneis preguiçosos, mas, muito pelo contrário, imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, longanimidade, herdam as promessas. Quer herdar a promessa, quer alcançar a promessa, tem que aprender a perseverar. Faz a vontade de Deus e depois continua diligente, apesar da demora, porque quem fez a promessa é fiel. Aleluia. A promessa vai demorar o tempo de Deus, mas a promessa vai chegar. Ela vai se cumprir. Quem garante? Deus. Não a promessa, o Deus das promessas garante, porque Ele é fiel à sua palavra, porque Ele não é homem para que minta. Se Ele te prometeu, Ele vai te dar. Esperar até alcançar a promessa. Diz Ele, não desanime. Muitos na espera perdem o entusiasmo. Você tem gente esperando uma promessa há anos aqui, décadas. Não desanime. Deus te chamou hoje aqui para te encorajar a mudar essa atitude de esmorecer. Não esmorece, Deus tem promessas para a tua vida. Aleluia. Caminha, fique de pé, marche como aqueles que receberam. Como Abraão, diz ele aqui, 13, Deus fez a promessa a Abraão. 15, e assim depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Aleluia. Esse esperou 20 e poucos anos. Tem gente que não consegue esperar 25 minutos. Tem gente que não consegue esperar 25 dias ou meses. Ele esperou 25 anos. Cada um, Deus tem uma promessa em um tempo determinado. Esse é seu pai da fé. Esse precisava ser exemplo para cada um de nós, para ficar escrito ali. Faça como Abraão. Vamos estudar então, para terminar, um exemplo de Abraão. Rapidamente, Romanos 4. (17). O início 17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Essa era a promessa de Deus para ele, perante aquele que no qual creu. O que ele creu? Ele creu que o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O primeiro coisa que você precisa saber, a fé começa em Deus. Tem de fé em Deus. E ele creu que aquele Deus era aquele Deus que era capaz de vivificar os mortos, trazer vida àquele que está morto. É aquele Deus que traz existência aquilo que eu não posso ainda enxergar, através da sua palavra, através do seu poder. E esse Deus que ressuscita os mortos tem poder para cumprir qualquer promessa. É isso que Abraão captou. Ele captou Deus. As promessas se originam
em Deus. Elas são realizadas por Deus. A garantia, ela se inicia em Deus e acaba em Deus, termina em Deus. Ele é a origem e Ele é a garantia das promessas. Veja o último versículo dessa passagem, 21 diz assim: estando Abraão plenamente convicto de quem ele era poderoso para cumprir aquilo que... Sabe por que eu posso esperar em Deus? Porque eu conheço o Deus das promessas. Ele é fiel, Ele é poderoso. Esse Deus, diga comigo, esse Deus tudo pode. Você crê que Deus pode? Declara, esse Deus pode. Ele é poderoso para curar, para prover, para fazer da estéril mãe de filho, para dar vitória nessa causa. Em nome de Jesus. 18, ele está aplicando o que nós estudamos. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele gravou a promessa, ele encontrou a promessa. Ele encontrou a promessa. Essa não foi encontrada na palavra, na Bíblia. Quem nem tinha Bíblia, foi dita direto para ele, revelada para ele. E ele segurou no coração dele e ficou. Ele guardou no coração. Guarda a palavra no teu coração, meu irmão. Guarda a promessa no coração, meu irmão. Ele esperou contra a esperança. No momento dele de espera, não é uma espera qualquer não. Ele teve que esperar contra tudo. As circunstâncias eram contra ele. Os seus sentidos contra ele, a razão contra ele, as leis naturais contra a promessa. Mas ele não fixou os olhos nas coisas desse mundo, ele não fixou os olhos nas impossibilidades, ele fixou os olhos no Deus das promessas. Ele fixou os olhos na promessa. E diz a palavra no versículo 20, não duvidou, apesar das circunstâncias. Ele não negou as circunstâncias. Ele reconheceu que seu corpo já não tinha vida. Você não precisa negar os teus sintomas. Se alguém perguntar a você não precisa negar os sintomas. Eu estou tendo, sim, está doendo um pouquinho, mas eu já fui curado em nome de Jesus Cristo. Vai parar essa dor em nome de Jesus Cristo. Ele falou, realmente eu não tenho vida em mim, o meu corpo já está sem vitalidade alguma para ter filho. Como é que eu vou ser descendente? Não, como é? Não, eu não estou olhando para isso, eu estou olhando para o Deus que eu sirvo, que Ele é poderoso para vivificar os mortos e trazer à existência aquilo que não existe. Eu não sei como eu vou ser pai, mas eu vou ser pai. Sabe por quê? Porque Deus disse. Eu não sei como eu vou ser curado, se é pelo remédio, pela operação do médico, eu não sei, mas eu vou ser curado, sabe por quê? Deus disse. Eu não sei como eu vou pagar essa conta, eu não sei como, mas se eu tenho um coração generoso, eu sei porque vou pagar de alguma forma, sabe por quê? Porque Deus disse. E sem enfraquecer na fé, ele não ficou fixando os olhos nas impossibilidades. E levando em conta o seu próprio corpo amortecido, ele não mentiu. Diga comigo, mentira é de Satanás. Eu não preciso mentir. Fé não é mentira. Fé é verdade. Mas só que a fé precisa entender que existe um mundo que eu ainda não vejo, que eu ainda não sinto, e outro que eu já estou sentindo desde agora. Amém? O seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus. Mas, você tem que ler todo mundo junto esse mais. Mas, todo mundo, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Na nossa caminhada de espera, o mais difícil é isso. É não deixar enfraquecer a fé. É o inimigo criando circunstâncias, é o seu corpo
nos seus sentidos dizendo o contrário que a palavra de Deus diz. E aí você precisa decidir. Fortalecer. Pela fé se fortalecer, dando glória a Deus. Abraão glorificou a Deus de duas formas. Em primeiro lugar, quando ele disse assim: apesar de tudo isso, eu creio que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Quando ele está fazendo isso, ele está glorificando a Deus. Ele está concordando com a palavra de Deus. Ele está exaltando a Deus. Quando você diz eu não posso, não dá, eu não consigo, você está glorificando o inimigo da tua vida. Você está louvando o inimigo da tua vida. Você não foi chamado para louvar e glorificar o inimigo da tua vida. Você foi chamado para louvar e glorificar a Deus. A tua confissão é uma confissão que glorifica a Deus. Apesar de tudo dizer não, eu creio, porque Deus disse sim, e Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda não existe aos meus olhos físicos. E a segunda coisa que ele fez, certamente, ele passou pela prova dando glória a Deus. Ele não só reconheceu com a sua confissão, glorificando a Deus, mas certamente ele louvou a Deus durante a espera. Ele jamais perdeu a convicção de que Deus tudo pode. Ele não perdeu a visão que as promessas de Deus são maravilhosas, são grandiosas, são acima da razão, são acima dos sintomas, são acima das leis naturais. Ele não perdeu a visão que o nosso Deus é ilimitado e todo-poderoso. Ele não perdeu a visão, o entendimento que Deus nunca falha. Quem falha é a nossa fé, que às vezes se deixa enfraquecer. Deus não é homem para que minta. Deus é fiel às suas promessas. Ele não pode se negar a si mesmo. Quando ele fez uma aliança com Abraão, ele jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém superior a ele a julgar. Agora ele julgou pelo próprio sangue do filho dele, derramado na cruz por você. Nada mais, nada pode interferir, entrar, modificar a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Basta você trazer para a tua vida a quem você tem olhado, aonde você tem fixado os olhos, nas promessas ou no reino desse mundo, nos sentidos, nos sintomas. Abraão entendeu tudo isso. E você já entendeu? Você já tem praticado as promessas grandiosas e maravilhosas que Deus quer que você alcance. Encontre a promessa. Lembre-se, não deixe que a palavra de Deus seja roubada do teu coração. Não fique distraído, nem ocupado demais a ponto de não receber a palavra no coração. Passo 1, encontre a palavra. 2, confesse.
Mas confesse a palavra de Deus. Cuidado com as confissões negativas. Não dá mais, não aguento mais. Você não aguenta, mas o Deus que está em você renova as tuas forças. Persevere. Persevere. Não desanima. Não perde o entusiasmo durante a espera. Na prova do tempo, ou na prova das circunstâncias contrárias, fique firme. Você tem se deixado abater pelas circunstâncias? Pelo diagnóstico médico? Pela sobrecarga do dia a dia? Pelas contas que se acumulam? Pelos problemas que batem à tua porta? Pelo sintoma da doença? Pela incompreensão de pessoas? Tem pensado em desistir? Perdeu o entusiasmo? Deus te chamou já aqui para te encorajar. Meu filho, continua. Não se dirija tanto por aquilo que você vê e sente. Olhe para o Deus que você serve. Olha para o Deus soberano, todo-poderoso, fiel, bondoso, que jamais falha. Peça perdão. Pelos olhos e pela tua boca e pelo teu coração. E decida mudar. Porque Deus te chamou para te abençoar. Diga comigo: Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu quero me firmar na tua promessa até alcançá-la. Mas eu confesso que os meus olhos espirituais não têm sido exercitados. E eu tenho sido levado por aquilo que vejo, por aquilo que sinto, ao invés de ser levado, dirigido pela tua santa palavra. As tuas promessas são maravilhosas. Eu te peço perdão por esse tipo de ação, pela incredulidade, pela ingratidão, pelas palavras jogadas. Hoje eu decido mudar. Coloca um guarda na minha boca, Senhor, para que eu pronuncie a tua palavra, para que eu concorde com a tua palavra. Me ensina a fixar os olhos na tua palavra e no Deus da promessa. Na promessa e nos Deus da promessa. E me ensina a ser fortalecido durante a espera, pela fé, dando glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluias! São meio-dia, eu só queria que você dissesse para o seu irmão: persevera. E você vai receber o que Deus prometeu, em nome de Jesus. Fique de pé. Por favor, durante a semana, escolha promessas
que tem a ver com a sua situação atual. Bota no papel. Começa a declarar até que ela entre no teu coração. Amém? Dá a mão para o seu irmão do lado aí. Senhor, obrigado. Diga, Senhor, obrigado. Pela oportunidade de ter aliança contigo. De ter essas promessas disponíveis para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos a nos firmar nas promessas até alcançá-las. Enquanto esperamos, glorificamos o nome desse Deus, que é o Criador das promessas, que é o fiador das promessas, que é o início e é o fim. Deus, que nos criaste com um propósito, para a glória do teu nome. Leva-nos agora, Senhor, em segurança aos nossos lares, e que essa palavra que foi pregada essa manhã penetre no profundo do meu coração, e que no momento certo venha germinar e dar fruto para a tua glória, e para que eu receba aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar? 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus!